Pai do Senhor, povo de Deus, povo abençoado, está começando mais um podcast elevando o nível espiritual. Gente, é uma honra que não tem tamanho. Hoje estamos recebendo aqui o nosso pastor, querido pastor Alex Martins. Estou eu juntamente aqui também com meu amigo, diácono Lucas Felipe. Povo de Deus, a paz do Senhor, motivo de alegria hoje estar aqui na presença desse pastor que é referência para a nossa geração, pastor que nos admira, a gente acompanha em redes sociais, Instagram, YouTube, e assim, para a gente estar o Senhor hoje aqui é motivo de alegria, né? Motivo de realmente felicidade. A paz do Senhor a todos vocês que irão assistir esse podcast, que estão aí nos vendo nesse dia maravilhoso. Eu quero louvar a Deus pela vida do presbítero Gustavo, pela vida do diácono Lucas. E é um prazer poder estar aqui com vocês. Eu não sei qual é o número desse episódio, se é o segundo, Número terceiro. 7, esse é o número 7. Número 7, mas vocês estão muito bem. Glória a Deus. Parabéns. Deus abençoe. E com certeza esse será um podcast que ficará marcado na vida de muitas pessoas. Aleluia, glória a Deus. Pessoal, antes da gente começar, você já vai se inscrevendo no nosso canal aí, você ativa os sininhos de notificação, também as redes sociais do pastor Alex Martins, você que tá aí atento aí, vai lá, segue o pastor, segue o diácono Lucas, segue o Gustavo, e tem novidades extraordinárias vindo aí, tá bom? Pastor, a gente já começa querendo saber aí, como foi a descoberta da vocação para o ministério itinerante na vida do senhor? Na verdade, presbítero Gustavo, quando eu e minha esposa, nós entregamos a vida para Jesus no ano de 2008. E ela, acredito por ser mais extrovertida, ela já começou a louvar na igreja. E eu ficava ali sentado na minha. Eu lembro que Deus levantava muitos profetas para falar com ela, e comigo ninguém falava nada. E eu ficava pensando, mas o que Deus tem comigo, né? Sim. Mas pelo fato de sempre estar envolvido em todas as atividades da igreja, vai limpar a igreja, eu estava lá, vai fazer uma reforma na igreja, eu estava lá, isso daí com 20 dias indo na igreja. Nossa. Vai para o monte. Eu queria ir para o monte. Aí eu lembro que os obreiros falavam assim, não, você não pode, você não é batizado ainda, você precisa se batizar primeiro. Não, eu quero ir para o monte, se não for para ir para o monte, então não dá para ser crente. Aí um conversava com o outro, falava, rapaz, é melhor levar esse cara para o monte então. E aí eu ia para o monte, mas até então, acerca disso, Deus não falava nada. Aí passado um tempo, o pastor da igreja, ele deu um curso de homilética. E eu disse assim, o que é homilética? E falaram, não, é para aprender a pregar. Como, Lucas, eu estava envolvido, eu queria fazer tudo. Sim. E aí eu fui fazer esse curso de homilética e o pastor falava assim, agora que vocês fizeram, foi coisa de 3 semanas. Todo culto eu vou dar uma oportunidade para cada um de vocês falarem uma parte de uma mensagem. Então, como eu tinha muita vergonha, quando o pastor pegava o microfone, eu já sabia que ele ia distribuir a oportunidade. O que eu fazia? Eu corria para o banheiro e ficava ouvindo. A oportunidade está com o fulano. Aí, quando essa pessoa terminava, eu corria de novo. Aí o pastor falava, vou dar oportunidade para mais um. Aí eu levantava e ia para o banheiro. Eu só ia se assentar na hora que passasse para o pregador oficial mesmo, o pregador do culto. Mas passou alguns meses e Deus começou a falar, eu vou te usar, eu vou te levantar. Começou a falar muito comigo, tem até uma mensagem que está no YouTube sobre a sua bênção vai dar o que falar. E eu relato isso daí, que quase todo culto, presbítero Gustavo, Deus usava alguém para falar comigo. Forte. Casa. Aí eu olhava e falava assim, mas todo culto Deus está falando isso daí. Aí passava uma semana, eu ia para um culto, Deus não falava nada acerca de casamento. Aí quando o pastor ia dar a bênção apostólica, ele falava que o grande amor de Deus e a... Irmão, Deus está mandando você casar. E a minha esposa, eu brinco com ela, que ela vibrava. E eu lembro que
por muitas das vezes Deus usava pastores para falar assim: varão, casa logo, porque Deus tem algo muito grande com você. Eu lembro que eu comprei então um kit que vinha um dicionário, vinha um mapa e uma Bíblia que pagava pela conta de energia. Nossa. E para começar a estudar, Sim. e comecei a dar as primeiras saudações, e aí Deus começou a falar: eu vou te usar, eu vou te levantar, eu vou te honrar. E foi a partir desse momento que eu comecei a entender que Deus tinha chamado eu para pregar. Até porque cantar não dá certo. Não dá certo. Aí eu comecei a entender que Deus havia me chamado para pregar o evangelho. É bem isso. Forte demais. Chama a atenção que teve um tempo, em aceitação do tempo de Deus. Quando a gente fala de ministério itinerante, muitas pessoas não conseguem ter toda essa honra de Deus, esse crescimento, porque não aceita o tempo, não aceita o processo. Dentro do processo há uma promessa que se cumpre dentro do tempo de Deus. Então a gente vê hoje o Senhor sendo, né, uma grande referência para essa geração, porque o Senhor entendeu que o tempo de Deus, ele prepara. Isso daí que você está falando, Lucas, é muito forte. Hoje um menino na caixa de pergunta no Instagram perguntou para mim: pastor, eu tenho 14 anos. Sim. Eu sou pregador, o que eu faço? Falei: primeiro, vai estudar. Sim. Vai fazer uma faculdade. Segundo, faça teologia também. E também procure trabalhar. Se for da vontade de Deus, Deus vai te direcionar. Sim. O que acontece com muitos, eu não posso generalizar, até porque toda generalização ela é tola. Sim. Mas muitos nos nossos dias, eles querem viver pregando, Sim. mas às vezes não foram chamados para aquilo. E é sempre importante respeitar o que o diácono Lucas falou, respeitar o tempo. É igual a borboleta, né? A gente vê a borboleta voando, bonita, bela. Verdade. Tem pessoas que ficam ali horas e horas para filmar os voos da borboleta, mas a borboleta ela tem as suas fases, né? A primeira fase é a fase do casulo, a fase que é colocado o ovo em cima da planta. Vai passar ali semanas até meses. A segunda fase é a fase que ela vai se alimentar das folhas para ganhar força para os voos. E a terceira é a fase que ela adulta, né, que ela vai sair voando. Eu lembro até de uma história de um menininho que passava perto de um casulo e dizia pro avô dele: o que é isso? É um casulo, vai virar uma linda borboleta. E ele dizia: não, pega lá, vovô. E ele dizia: não pode. Se eu pegar antes do tempo, não vai voar. Sim. E depois de alguns dias de tanto menininho insistir, o avô pegou, tirou, a borboleta bateu as asas 2 vezes e morreu. E o menino começou a chorar. A gente chega na conclusão de que muitas pessoas estão na fase do casulo e querem sair voando. Meu Deus, E forte. existe um grande problema nisso. Forte. A gente vive uma geração onde pessoas acham que ministério é nesse miojo, né? Em 2 minutos tá pronto. Não. O único lugar que se sobe rápido é elevador, às vezes quebra, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Escrever em Eclesiastes que tudo tem o seu tempo determinado. Já ouviu alguém que uma pessoa comentou e falou assim: fulano tá voando, mas saiu voando antes do tempo. Passa meses e o fulano parou de voar. Então é sempre importante respeitar os processos da vida, que é os processos que vai nos ajudar a voar mais longe. Sim. O tempo, muito tempo. importante Isso que o é Lucas verdade. falou. Forte isso, né, Lucas? E falar de tempo, e a primeiro sermão, primeiro preparo, que a gente falou de tempo, isso é muito importante, que foi todo um tempo um processo. Sim. E agora Deus começou a direcionar, e eu acho que é marcante o primeiro sermão, é marcante a primeira ministração. Olha, o primeiro sermão a gente pregou sobre José. José é forte. José, Sonho, falamos né? sobre Coisa José. Eu não tinha noção, né, de sermão textual, temático, expositivo. E eu assistia a muitos pregadores, e conforme a maneira que eles pregavam, eu ia montando o sermão. Sim. Esse pregador ele começa contando testemunho, esse daqui ele começa falando a história desse personagem, esse começa fazendo uma ilustração. Então eu entendia, não, então pode fazer um sermão com começo de testemunho, começo de ilustração, o começo contando a história do personagem. Então foi assim que eu montei o primeiro sermão. Sim. Falamos sobre José. Que benção. Peguei 2 folhas, fiz várias anotações,
E na hora que terminava uma, eu virava e continuava pregando. Aí terminou essa, tirei, catei a outra, coloquei e virei a outra. O primeiro sermão foi sobre José, governador O do pastor, Egito. e a gente observa assim, vendo o senhor nas suas ministrações, que o senhor determina um tempo muito grande assim para suas introduções. Da onde que vem essa paciência, essa calma? Porque a gente que é pentecostal, Sim. a gente, né, já quer chegar na hora do milagre, levanta a mão, receba. Como que o senhor consegue se controlar assim para ter essa calma Exatamente. aí? Muitas pessoas fazem essa pergunta. Para a glória de Deus, muitas pessoas falam assim, pastor, eu vi uma introdução do senhor de 40 minutos, de 50 minutos, Forte. e o senhor tranquilo. A gente já viu discussão em púlpito Sério? por causa da introdução. Meu Deus. O pastor convidou e o líder dos varões, ele queria levar outro pregador. E o pastor disse, não, vamos trazer ele. Não, mas... E ele não conhecia. Aham. Mas aquele lá, ele começa já pregando, e ele quebra tudo e não sei o quê. Não, mas o pastor Alex, ele é bênção, tal. E levou. E naquele dia, a introdução durou 50 minutos. E a minha esposa olhava e ela me dava um toque, dizendo, olha lá, olha lá. E eu não podia olhar. E o pastor falando com o irmão falava, cadê? Não vai Cadê? aplicar? Ó, 30 minutos, vai acabar, 9 e pouco. E o pastor dizia, calma, calma, que calma. Ele, devagar, tá calmo. Aí deu uns 40 minutos, o irmão fazia, pastor, acabou com o nosso congresso, era o encerramento ainda. Aí quando deu 50 minutos, que a gente aplicou o sermão, o pastor catou o irmão e falou, tá vendo, irmão? Olha aí, irmão. E o irmão pulava, se alegrava. Então, é uma maneira que Deus... Cada ele um nos tem a sua usa, identidade, né? A identidade sim, Mas importante, né? essa pergunta que você fez, muitas pessoas falam, pastor, mas eu não consigo. Na hora que eu tô pregando, falando da introdução, e alguém já adorou, eu já me empolgo, já começo a aplicar a mensagem, já vou pro meio. O senhor não, o senhor vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. Depois que deu uns 40 minutos, o senhor vai pegar, na verdade, o Calvino, né, dizia que a pregação, ela é a explicação do texto. Sim. Sim. Se eu não explicar o texto, eu não preguei. Sim. O Dr. John Stott, ele escreveu um livro, Entre Dois Mundos. Ele diz que a pregação é a ligação de dois mundos. O texto antigo com o ouvinte contemporâneo. Sim. Isso quem disse foi o pastor Hernandes Dias Lopes. Se eu não ligar o texto com o ouvinte, eu não preguei. Então eu sempre me preocupo em conseguir ligar, Conectar, né? conectar Isso, o ouvinte com o texto. Aí depois que conseguimos explicar o texto, aí a gente entra para o meio Sim. da mensagem e a aplicação. Isso é uma identidade muito bonita, porque assim, a gente ministra também. Se eu passar minha introdução, passar de 10 minutos, eu me perco. Eu Olha não consigo aplicar. Por quê? Porque a sua cabeça, ela precisa estar trazendo a introdução, fazendo a conexão, e você precisa aplicar segundo o que você falou. Sim. E às vezes a gente se perde, às vezes a gente aplica o que não explicou, ou às vezes deixa de aplicar aquilo que já tinha explicado, né? Exatamente. Mas isso eu vejo no senhor que é uma coisa muito, muito forte mesmo, uma Legal, característica. glória a Deus, glória a Muito Deus. impressionante, né, Diácono A gente Lucas? fica lá no Instagram. Pode falar. A gente fica no Instagram, rapaz, postou, vê isso Rapaz. aqui, pode migração foi essa. É o que acontece, Lucas. A gente vai pregar e a pessoa vê a mensagem no Instagram. Sim, sim. Aí a pessoa espera que vai começar daquele jeito, né? Sim. Aí quando dá 40 minutos, fala, mas era esse daí mesmo do Instagram. Forte. Pastor, como que é pro senhor, assim, nos dias atuais, trazer as mensagens, que as mensagens do senhor são umas mensagens muito edificantes. É Glória mensagem a que eu Deus. costumo dizer, a gente já estava assistindo o senhor lá em casa. É mesmo? Fazendo uma reunião de família, a gente Olha estava que assistindo o legal. senhor e a gente falou, né, que é uma mensagem de confronto para crente maduro. Como que é pro senhor estar trazendo essa mensagem nos dias atuais? Gustavo, na verdade, eu acredito, e eu falo isso com toda a humildade, que não é para qualquer um. Sim. Eu falo pelo fato de você estar pregando e olhar, perceber a expressão de algumas pessoas. Eu Sim. estudei pouco, mas estudei linguagem corporal. Uhum. Então, quando você está pregando e eu já vi pessoas virar o olho. Alguns Chateia, né? dias Nossa, atrás chato, né? aconteceu uma situação que eu fui em um congresso e nesse congresso
os irmãos que estavam vindo antes do que eu, estavam trazendo palavras, mensagens, mais ou menos assim, Deus vai te abençoar, e claro, Deus abençoa. Sim. Deus vai te honrar, olhe para esse irmão e diga que ele é uma bênção, irmão. E eu lembro que o pastor sorria, Sim. o pastor sorria, o pastor se levantava, o pastor ia andando para cada obreiro, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai prosperar a sua vida. E eu tô sentado e com a mensagem que Deus tinha colocado no meu coração, eu falei, Senhor, mas parece que não é isso que o Senhor falou comigo. E aí foram falando e o pastor ficava de pé, o pastor olhava para mim, e as irmãs, sorriso para lá, sorriso para cá. E aí deu a oportunidade para me pregar. E quando eu comecei a pregar, vamos dizer que existem nessa mensagem 3 partes de exortação. Sim. A primeira, entre aspas, é uma parte que a pessoa é mais tranquila. Sim. A segunda já é média. E a terceira que é o ponto da exortação mesmo. Sim. E lembrando que não é de mim isso, é Deus. Sim. Se você pegar, muitas pessoas não sabem disso, mas coloca presbítero Alex Martins, você vai ver mensagem de 12, 13 anos atrás. Eu não tinha Instagram, não tinha Facebook, e era do mesmo jeito. Da mesma forma. Isso que eu acho legal. E tem pessoas hoje, Lucas, que elas querem pregar exortação para fazer corte Sim. e viralizar Gerar na rede. polêmica, na Exatamente. Lembrei agora de João Batista, a mesma pregação que ele pregou no deserto, pregou para Herodes. Olha aí. Era a mesma mensagem. Muito forte. Então o que acontece? Tem pessoas que querem pregar dessa maneira para não vou cortar. A gente vê muito isso em alguns congressos no Brasil, com bastante expressão. As pessoas pregam ali 20 minutos e não, aqui vai dar um corte legal, vou soltar e vai viralizar. E se você pegar as mensagens de 12, 13 anos atrás, pegar um DVD meu, você vai ver que sempre foi assim. Sim. Quem me conhece, estiver me assistindo, vai falar, não, sempre foi desse jeito. Forte. Entendeu? Então, o que acontece é isso. Eu estava pregando. Quando chegou nessa primeira parte, eu vi, Lucas, pelo menos umas 5, 6 irmãs virando o olho assim. Meu Deus, que coisa feia, né? E aí eu olhei, fui pregando. Quando eu olhei do meu lado, eu vi 2 irmãos que faziam assim. E tava nessa parte. Nossa. Eu pensei, quando chegar nessa aqui, então ele sai. Aí quando chegou nessa, eu não sei se era essa irmã que puxava a gangue dela, mas o que ela fazia, as outras faziam. Sim. Aí eu pensei, agora eu vou entrar, ou o pastor tira o microfone da minha mão, ou vai o racha. Eu olhei pra minha esposa, tipo, intercede aí. Sim. E aí o sonoplasta abaixando o microfone, Nossa. e vai pregando, e ele abaixava o microfone, Uma guerra, abaixava e tal, e eu vou olhando. Quando, na hora que entrou, eu percebi que mudou, aí fecharam a cara e tal, e sabe quando, não sei se vocês já viram isso, você também prega, Sim. você tá pregando e o povo tá olhando pro pastor. Sim. Vendo a reação dele, né? Ixi, meu pastor tá bravo, ó, meu pastor... Se não vibrar, o povo não vibra junto, E aí, eu falei, quer saber? Na hora que entrou, falei, agora vai o racha. Eu tô pregando, eu tô vendo gente torcendo o bico aqui. E eu falo isso em várias igrejas, Sim. quando eu percebo Sim, mesmo. sim. Aí, quando eu falei, aí veio umas 6 pessoas junto. Deus! Eu falei, opa, já não tô Já sozinho. não tô sozinho. Aí já foi de outra. Essa irmã que liderava esse grupo, ela ficou de pé para adorar. As outras vezes, se a chefe tá fazendo, a gente faz também. Aí veio junto também. E foi uma benção. Mas, tipo assim, por isso que eu digo que não é para qualquer um, porque um exemplo. Se você tá pregando e você nota isso, tem pregadores que vai falar, quer saber, rapaz, eu vim aqui para fazer agenda. Eu não vou pregar nada disso, não. E um pastor de Guarulhos, eu esqueci agora o nome dele, ele me mandou um áudio, tem até esse áudio aqui. Há 2 semanas atrás ele me fez chorar. Porque eu estava pensativo. Sim. E ele falou, pastor, é nítido que o senhor não prega para fazer agenda. Exatamente. Embora que eu viva Disso, né? da Exatamente. palavra, eu viva na itinerância. Eu preciso de agenda. Mas o senhor não prega para fazer agenda. O senhor prega A verdade, preocupado em falar a Sim. verdade. Então, respondendo a sua pergunta, nos dias de hoje, você falar, pregar mensagens que vai confrontar,
não é para qualquer um, porque você vê gente torcendo bigode, gente fazendo cara de demônios, gente fazendo um monte de expressão. Sim. E você tem que continuar pregando. Gente que cruza a perna, coloca o dedo na boca, engole o rei, né? Fica com o rei na barriga. Sim. Faz dar cara de sono, né? Faz aquela cara, aí faz aquela cara, parece que ele inventou o foguete. E você tá pregando, mas você tem um compromisso com a palavra. Então você vai aplicando. E no final, às vezes, alguém passa do seu lado, não compra material, não tem cumprimento com a paz do Senhor. Mas você sai feliz, você consegue dormir tranquilo, sabendo que você entregou aquilo que Deus mandou. João Batista, ele pregava sobre arrependimento. Exatamente. Arrependei-vos porque já é chegado o reino dos céus. Eu não sei se isso daqui vai deixar alguém bravo, mas eu acredito que quem se preocupa com o reino dos céus, ele prega arrependimento. Sim. É gostoso você pregar 10 passos para a exaltação. Olha que legal, né? 10 passos para se tornar um milionário. 10 passos para crescer e ter a prosperidade. Mas quem prega sobre o arrependimento, na minha opinião, é que se preocupa com o reino dos céus. Pedro, né, no sermão, primeiro sermão, ele disse: arrependei-vos dos seus pecados, sejam batizados em nome de Jesus. Jesus pregou sobre arrependimento. Sim. Mas hoje é mais fácil. Algumas pessoas falam: senta aí e vamos falar sobre 5 passos para você ser feliz. Tem gente morrendo, gente indo para o inferno, gente usando drogas, pessoas morrendo de fome. Mas você vai crescer, você vai prosperar. Não é errado a prosperidade, mas que pregue também o arrependimento. Muitas das vezes o arrependimento não vai dar o luxo, né? Não vai ter foto, não vai ter glamour, né? Não vai ter mídia, né, pastor? Não vai ter mídia. Mas eu prefiro pregar a verdade. João 8,32, e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Ontem falaram assim para mim: pastor, teve um irmão que ele disse que assistia muito seus vídeos, mas um dia ele foi num culto e o senhor confrontou ele não gostou mais do senhor, não assistiu mais as mensagens do senhor. Eu falei: fala para ele que eu já tô com a minha esposa 17 anos e ela gosta muito de mim, já é o suficiente. Tá certo. É como eu disse, né? As mensagens do senhor é para crente maduro. É para crente maduro, porque evangelho é evangelho de confronto. Evangelho não é evangelho de conforto. Exatamente. Não é venha como está e se permaneça até a vinda de Jesus, para você ir pro céu da boca da onça. Não, tem que ter mudança de caráter. E todo dia a gente tem que mudar. Eu acho não, o confronto gera mudança na vida da pessoa. Exatamente. Né? Quando Penina falava com Ana, a Ana, ela ia orar. Então, quanto mais Penina se levantava, mais ela ia em oração. E né, o que mexe com a gente é que hoje muitas pessoas não entendem isso aí, né? Acho que o senhor falou, acho que hoje é melhor você falar de bênção, de prosperidade, chave de carro. Hoje a turma, todo mundo quer que revele o seu CPF. CPF eu já sei. Né? Então, a era da revelação, que é um dano prejudicial. Na verdade, né? Para muitos não é nem a era da revelação, é a era dos aplicativos, né? Com o aplicativo tudo fica mais fácil, né? Verdade, é isso mesmo. Vai lá, dá uma sapiadinha lá nas redes sociais, depois chega, aí fala que é Deus que tá mandando, né? Você nasceu no estado de São Paulo. O 9º número do seu CPF é 8. Vê aí. Sim, é 8. Aí como que eu sei? É só pesquisar, só estudar um pouquinho, né? Você também? É 8 também. O meu também 8. Por aí vai. Né? E isso que é graças a Deus a gente não faz isso. Agora imagina um cara que tá nesse meio, ele, meu Deus do céu. E tem gente que se dedica para fazer isso, né? Exatamente. Tem gente que se dedica para fazer isso. Aí, né, o senhor traz uma mensagem, estudou, aplicou, jejuou, o pessoal torce a cara. Aí vem um abençoado e começa a falar de CPF, placa do carro, que você já sabe, e a pessoa se encanta, né? Fala: Deus falou comigo. Falou. Eu conheço muitas pessoas que são usadas na revelação. Eu acredito que Deus chama pelo nome. Deus chamou Adão pelo nome. Deus chamou Paulo, né? Saulo, porque me persegue. Jesus chamou pelo nome. Eu acredito, a Bíblia diz que Deus nos chama pelo nome. Zaqueu nunca tinha visto Jesus nem na fila da merenda. Jesus chegou embaixo, Zaqueu, desce depressa. Mas nos dias de hoje, o que eu penso é tipo assim: culto com fulano de tal, ele vai revelar. Mas todo culto. Não, ele é o quinto homem da fornalha, entendeu? É muito forte isso, gente. Não, nem começou o culto, ele já sabe que ele vai revelar. Sim.
Verdade. Não, você entende? Sim. Nem começou o culto, não pode falar que vai revelar. É ele que manda no céu. Hoje eu quero revelar. 50 pessoas. Tempos atrás, né, da minha época, os pregadores falam, ó, eu cheguei na igreja, falei com ninguém. A minha assessoria conhece. Pra não gerar esse boato. Com certeza. Você lembra disso aí? Os pregadores falaram, não, eu chego na igreja e saio da igreja e não falo com ninguém. Pra não gerar esses boatos, conversou com alguém. Só com o Facebook, né? Só com o Facebook. Não precisa falar mais com ninguém. Social. Agora, minha esposa, ela não deixa. Esses dias eu disse pra ela, ó, eu quero ir em tal culto. Ela falou, não vai. Você não vai, porque você não consegue se segurar. Sim. Você vai acabar com o culto. Eu fui em um culto e eu quase acabei com o culto. Sério, pastor? Sabe aquele culto, tipo assim, eu tava sem agenda e eu falei assim, eu quero ir num culto. Vou cooperar hoje. Né? Vou cooperar, não tem culto na nossa sede. Sim. Eu quero ir num culto. Vamos no culto tal. Quando eu cheguei ali, o menino já me conhecia. E aí ele disse, que honra tal. Eu falei, glória a Deus, sentei lá. Quando eu sentei, o pastor me deu oportunidade. Eu catei o microfone, irmãos, Isaías 41:13, eis que eu te tomo pela tua mão direita e digo, não temos que eu te ajude, sentei. Não sou o pregador, tem gente que é pregador, tem oportunidade, canta, prega, revela, ora e fica bravo que não dá bênção apostólica ainda, né? E eu peguei, trouxe a saudação e disse, ainda bem e tal, e eu tô sentado, quero ouvir ele pregar. Ele começou a pregar, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, e eu tô ali me alimentando. Sim. Aí, de repente, ele foi até o rapaz que tinha levado ele, e já tinha anunciado ele como o profeta. Ele foi até o rapaz e perguntou algo e o rapaz falou no ouvido dele. E eu tô só olhando. Já mudei, falei, opa! Que eu já vi muitas pessoas fazerem isso. Aí quando ele chegou, deu a entender que o rapaz mandou no celular dele. A película dele é aquela lá que não aparece pra quem tá do lado. É privativa. Privativa. Sim. Aí ele bateu os 2 dedos no iPhone, abriu. Quando abriu, ele fechou. Quando ele fechou, ele catou na mão do pastor e passeia comigo nessa igreja. Meu Deus. Eu falei, quem vai passear é eu daqui a pouco com você. E aí eu tô olhando. E falou o nome. Quando ele falou o nome, eu peguei. Aí o que eu fiz? Eu levantei e eu fiquei do lado do púlpito. Falei, vamos ver se ele vai revelar mais alguém. Aí ele ia, aplicava pra lá. Quando ele voltava e batia os 2 dedos, eu vinha junto. Ele saía andando e não falava de ninguém. Agora eu vou pegar outro nome. Aí ele vinha de novo, apertava, tentava olhar, eu olhava junto com ele. Aí ele não revelou mais o nome de ninguém. O que aconteceu naquele dia? Por que não revelou mais o nome de ninguém? Que era com o balacho dele, né? Entendeu? Rapaz. E aí eu tava já e me expôs, para, e eu vou pegar ele pelo pescoço Não, tá aqui, fazer certo. isso daqui com a igreja, com a noiva do cordeiro. Tá certo. Não, para. E eu, não, ele tá vendo. E todo mundo olhando. Eu falei, ele tá vendo. Ele tá vendo. Quase gritei. Aí acabou o culto. Antes de acabar o culto, ele cantou, irmãos, hoje, né? Deus, ele não falou tanto, mas amanhã você não pode perder. Deus, ele vai falar. Porque no outro dia não ia estar. Sim. E aí ele revelou desde o porteiro até o diácono, né? E que mexe com a gente nos fluxos, a gente que ministra a palavra. Hoje a pessoa não aceita a revelação da palavra, mas fala assim, diz o Senhor, na sua rua, teu endereço. Porque hoje, né? Porque essa geração hoje se preocupa mais saber aquilo que os seus olhos já contemplam e se agradar com a própria palavra de Deus. Hoje é... Na verdade, Lucas, eu acho que esse é um dos motivos que não generalizo. Sim. A nossa geração está caminhando para esse lado aí, pessoas sem compromisso, Sim. Pessoas que servem a Deus de qualquer maneira, pessoas que andam de qualquer maneira, vivem de qualquer maneira, pessoas que você não sabe se é crente, se é mundano, Sim. pessoas que não dão testemunho, pessoas que na empresa, nem por quê? Porque não tem. Ele vai lá na igreja, e aí eu fico preocupado, e eu até temo em dizer isso, e Deus sabe que eu me preocupo muito quando se trata em falar esse assunto. Mas eu fico pensando, a gente ora, jejua, consagra, busca a Deus, lê a Bíblia, é submisso, fiel. Quando foi a última vez que Deus falou com você no culto? Faz um tempinho, viu? E com você? Comigo foi domingo agora. Aí a pessoa pega, tem 2 maridos, a vida parece o capeta. Aí ela vai pro culto, aí todo culto revela ela. Não, ou alguma coisa está errada. Ou a gente buscando, ou ela que não tem uma vida com Deus. Exatamente. E aí o que me chama a atenção é que depois que falou, isso daí eu fico mais bravo ainda. Deus me revelou que tem 20 pessoas aqui com uma oferta de R$1.000. Poxa vida, gente. Deus vai revelar que tem 20 pessoas com uma oferta de R$1.000. Pra quê? Não, é uma oferta pra África. Legal. É uma oferta pro Iraque. É uma oferta pro Paquistão. Legal. Não, é pra ele. Não, então Deus revelou que tem... Aí tá bom, Deus revelou, não revelou?
Aí pega e vem 3 pessoas. E as 17? Deus não revelou? Exatamente. Por que as 17 não trouxe? Gente, é nítido. É nítido. É claro. Mas o Estão povo- brincando com a noiva. O povo Sim. também gosta, né, pastor? Porque se o Gosta. senhor parar pra analisar, a gente, às vezes, a gente comenta sobre isso. Faz um culto da palavra. Não. O culto da palavra tem 15, tem 20, tem 30, dependendo do tamanho do espaço. Agora faz um culto de revelação. Sim, e quando acaba o culto, a pessoa aparece cachorro caiu da Ainda mudança, vai lá né? pra ver Com se 30 revela. fotos na mão, ora por Exatamente. mim, profeta. E ora. Exatamente. Agora eu conheço pessoas que Deus usa no nome. Sim. E a minha esposa foi num culto, na igreja de um pastor amigo meu, pastor Fabinho, Assembleia de Deus Adoradores, e tava um pastor Diogo, de Minas. E a minha esposa, eu tinha ido pregar no lugar do pastor Napoleão Falcão, e ele tava pregando lá. Sim. E ela falou, vamos parar aqui, amigo nosso. Ela entrou, ela falou, Alex, vou pedir oração pra ele. Quando ela chegou, ele disse, vou orar. Irmã, eu fui colocar a mão na sua cabeça, minha mão pegou fogo. Deus falou comigo que chamou vocês pra obra. Meu Deus. É o assunto que a gente tava falando. Sim. Como saber que Deus chamou Sim. pra itinerância, pra viver integralmente na obra de Deus? Ele não conhecia a Néa, né? Não ia estar naquele Sim. culto. É forte. Mas, infelizmente, né? Tem pessoas que não estão nem preocupadas. Eu acredito, o presbítero Gustavo, o diácono Lucas, que Deus tem uma isca Sim. para cada peixe. Sim. Sim. Jesus chamou e falou, Simão Pedro, André, venha comigo e eu vos farei pescadores de homens. Você não pega tubarão com minhoca, Exatamente. mas você pega lambari. Para pegar piranha, precisa de carne, né? Sim. Você percebe que quando uma mulher vulgar dá em cima de um homem, é porque esse homem não está andando no espírito. Sim. Se ele continua a conversa com ela. Sim. Não, mas essa piranha veio e acabou com o meu casamento. É porque seu marido estava na carne. Exatamente. Paulo escreveu dizendo, andais no espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Então Deus, ele tem uma isca para cada peixe. Tem peixe que vai ser revelação. Tem peixe que vai ser palavra. A isca. Vai pro culto, ouve a palavra, entrega a vida para Jesus. Aí, mas fulano não tá mais vindo aqui. Ah, tá em outra igreja agora. Tá indo agora em outro culto. Deus tem uma isca para cada peixe. Quando Jesus fala para Pedro e André, vou fazer você pescador, ele estava dizendo, vai aparecer muito peixe aí nessa rede. Vai aparecer piranha. Vai aparecer traíra, né? Não tem aqueles trairão na igreja, irmão? Demais. Vai aparecer aqueles namorados, né? Que só vai pro culto pra beijar na boca. Mas eu vou fazer de você pescador. Forte. É forte. Para um pregador pentecostal, o que é fundamental ter uma mensagem, o que é desnecessário? Fundamental, olha, fundamental e desnecessário. Fundamental não somente para o pregador pentecostal, mas para o pregador do evangelho é ter Cristo na mensagem, né? Cristo é o promotor do avivamento. João Batista, ele pregava dizendo, eu batizo com água para arrependimento de pecado, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Para falar a verdade, eu não sou digno nem sequer de desatar a correia de suas alpacas, ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. É ter Cristo no sermão. Forte. É ter Cristo. Tem uma frase que diz que nenhum homem cheio de si pode pregar um Cristo que se esvaziou. Então, Forte. acerca do assunto que nós estamos falando, é isso que acontece hoje. Muitos nem abrem a Bíblia. Com a Bíblia fechada, levanta a sua mão que hoje é dia de vitória. Porque tem 5 pessoas aqui que Deus está dando um livramento. Você aqui vem aqui e vai e revela o nome. E se é Deus, glória a Deus. Sim. Mas a gente sabe que, infelizmente, às vezes é um aplicativo, é rede social, perguntou para alguém, perguntou no ouvido, Sim. qual é o nome do seu pai? Ei, rapaz, se pudesse falar, eu ia falar para você assistir os vídeos que eu já vi de pregadores, de profetas, que vão à igreja e perguntam no ouvido. Eu vi. E vai muita igreja aí com bastante expressão. Eu vi. E ele vai e pergunta o nome. Eu vi ele falando, é menino ou menina? Aí a moça falou, menina. Aí ele dá 2 passos para trás, porque Deus me mostrou uma menininha correndo aqui nessa igreja. A igreja, mas ele havia perguntado para ela. Teve um outro também, que é muito conhecido, que eu vi numa igreja. Hoje os microfones, graças a Deus, tem uns que tem bastante captação. Isso, então ainda que isso. faça assim, dá para você Ainda ouvir dá pra no ouvir vídeo. o sussurro, É nítido. alguma coisa, assim. Ele perguntando, qual é a sua profissão? Um exemplo.
é dentista, porque eu tô vendo você mexendo com dente. Aí a igreja, mas ele perguntou. Entendeu? Então, o que é essencial para um pregador, seja pentecostal, pregador do evangelho, é colocar Cristo no sermão, é falar de Cristo no sermão. E, na minha opinião, o que pode ser melhorado é explicar o sermão. Sim. Você lê o texto, leia o texto, explique o texto e aplique o texto. Existem pregadores que eles leem o texto, foge do texto e nunca mais volta pro texto. E você pergunta, mas por que ele leu esse texto, rapaz? Não tô entendendo nada. Fez uma salada ali e leu sobre a mulher do fluxo de sangue. Falou de Adão, falou de Abraão, falou de Noé, falou de Pedro, falou dos discípulos, falou do arrebatamento. E a mulher morreu, ficou viva, tocou em Jesus. De quem que ela tocou? A igreja tá na dúvida até hoje. Tá até hoje. Foi curado. Precisa concluir o sermão. E só para concluir aqui também, quando a gente fala de uma mensagem pentecostal, muitas pessoas atribuem a isso, a revelação, a igreja entra na marcha, né, que o fogo desce, que o baterista quebra a baqueta, né, que o violão desafina. Essa é a mensagem, estoura a quarta. Hoje essa mensagem pentecostal não é isso. A mensagem pentecostal não é isso, né? Na minha maneira de pensar, a mensagem pentecostal é o que nós estamos falando. É uma mensagem que o pregador ele vai ler o texto, vai explicar o texto, vai aplicar o texto e terá as reações daquele sermão. Jesus batiza, cura, renova, revela, mas a palavra foi pregada, né? Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, que penetra entre a divisão da alma, do espírito, entre juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Quando você prega a palavra, vai ter esses resultados. Sim. Pastor, o senhor já preparou algum sermão? Teve uma expectativa de terminar de um jeito e terminou de outro? Porque às vezes eu sou assim, eu preparo um sermão... Você pensa, esse sermão e eu sou pentecostal. Às vezes, tem igreja também, né? Teve uma igreja que eu fui pregar, e aí eu falei assim, gente, a minha expectativa, eu sou pentecostal, era terminar isso daqui travado de um pé só, mas Deus não quis fazer isso. Aí vi o povo chorando, vi almas vindo ali. De outra maneira, você entendeu? Existe também isso daí para quem tá nos assistindo também, que prepara sermão, né? Como que é isso daí? Explica pra gente aí um pouquinho disso daí. Existem muitas situações, né? No meu ponto de vista, existem igrejas que reagem de uma maneira diferente. A pessoa às vezes não vai pular, mas a maneira dela é de adorar, e você pegou uma igreja que a maneira dela é chorar, e você pegou uma igreja que a maioria ali vai chorar. E quando acabar o culto, vão falar, olha, eu tô impactado. Tô impactado, vai cair de joelho. Tem igreja que já é o que nós chamamos, né, já mais pentecostal. Isso. Que é a igreja que você fala, alguém fica de pé, alguém pula, alguém sai correndo, alguém marcha. Sobe na pilada. Não, eu preguei numa igreja em Bauru que o pastor, ele pegava a cadeira. Ele, glória a Deus, meu Deus, vai dar cadeirada em alguém, não, ele tá adorando. Forte, pastor. Pastor, como que o senhor vê, hoje em dia, na sua opinião também, a disputa entre calvinistas e arminianos? Então, na minha forma de pensar, é a mesma questão do pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, o sábado ou não. São debates, claro que você tem que seguir uma linha, né? O calvinista, né, diz uma vez salvo, é sempre salvo, a predestinação. Mas eu fico mais do lado de Armínio. Mas eu sou de Jesus. Quando falam assim, pastor, o senhor é de Armínio? O senhor é de Calvino? Não, eu sou de Jesus, irmão. Foi ele que foi no Calvário por mim. E, na verdade, eu nem me preocupo tanto em estudar sobre isso. Nem me preocupo. Não, forte. Culto da palavra versus culto de revelações é um assunto hoje que está sendo bem abordado, né? Sim. E quem vai na igreja atrás de revelação deve tomar cuidado? Sim, com certeza. Quem vai para a igreja só atrás de revelação tem que tomar muito cuidado, tem que ir atrás de Jesus, né? Tem que ir para ouvir a palavra, tem que ir para se converter, para mudar de vida. E é o que nós estávamos falando, venha como estás e fique como estás. E Jesus disse totalmente ao contrário, né? Se alguém deseja vir após mim, ou seja, eu não estou pedindo para ninguém não estou obrigando não. Mas se alguém deseja vir após mim, o primeiro passo é negar a si mesmo. Pensou num culto desse? Você quer morar no céu? Você quer ser abençoado? Negue-se a si mesmo, vai. Deixa os dois maridos, as duas esposas. Para de ficar pulando no colo do teu namorado. Vira crente, se converte.
Vai ficar? Vai nada, não quer revelação mais não, vamos para outro culto. Só quer conforto, né, pastor? Só Ô, pastor, o senhor prega muito, né? É um nome que, graças a Deus, a gente, né, glorifica a Deus que tá em ascensão, tá em crescimento, e a gente espera que o senhor atinja aí 1 milhão de seguidores. Glória a Deus, que as suas em nome mensagens de alcancem Jesus. os 4 O cantos TikTok. do TikTok também. Pessoal, segue o pastor do TikTok aí, dá uma força, compartilha, alcança a vida. É verdade, gente. Evangelize. Pastor, qual que foi a profetada que o senhor já tomou em um culto? Várias. Meu Deus do céu. De uma emocionada que você Não. falou, meu Deus, só a mão do anjo. Isso Não, daqui. mais várias. Deixa eu escolher uma aqui. Que o pessoal age na emoção, né? Vê um pregador e fala, não, agora vou falar. Aí fala coisa da cara. A minha esposa tava grávida, né? Sim. A minha esposa tava grávida e a gente foi num culto e o irmão veio marchando. E aí eu tô ali, eis que te digo que é um menino. Meu Deus. E aí eu tô ali recebendo, a gente não sabia. Sim. Aí passou alguns meses, a Heloísa nasceu, a gente foi no culto, o irmão não me cumprimentou e ficou bicudo. Pensei, meu Deus, ele que veio e falou que não era, e ao invés eu ficar bravo com ele, ele que ficou bravo comigo. Rapaz. Mas já teve também de pessoas profetizarem pra mim em vários idiomas, irmão. Meu Deus, Em hein? castelhano, Deus sole todo poderoso, hermano. Eita! Aí depois eu fiquei bravo, ele foi pro inglês. Rapaz, esse daí É bilíngue. E na verdade, o que acontece, ele não gostava de mim, né? Sim. Por uma situação na igreja. O pai dele era professor, tal. E quando a gente chegou, os irmãos começaram a fazer pergunta para nós. E para glória de Deus. Só que aí ele começou a ficar enciumado, o pai dele saiu. Sim. E ele viu eu na rua. Quando eu parei o carro, ele começou jogar os braços para trás, Meu Deus. e esses braços relavam quase no calcanhar dele. Eu falei, rapaz, parece o Matrix. E aí eu fiquei olhando, e aí ele começou, Deus sole todo poderoso. Meu Deus. Mas uma ira, sabe, Deus bem. Aí eu olhei, falei, rapaz, e tava eu mais 2 jovens da igreja, e ele começou a fazer assim, e foi colocando dentro da minha cara. Meu Deus. E como ele não gostava de mim, eu pensei, ele vai bater no meu rosto. Quando ele chegou, a mãe dele abraçou ele por trás, mas não tô falando de um jovem. Sim. A mãe dele abraçou ele por trás e começou. Tipo, volta. Aí quando ele voltou, ela puxando, eu falei, não, irmã, não leva ele não. Agora é comigo. Se eu sou homem de Deus, e eu apontei o dedo pra ele. E os meninos, pastor, acelera o carro, vamos grudar ele. Não pode, gente. Mas foi. Já teve profecias de, quando eu era novo convertido, de pegar e falar, sai da minha casa. Meu Deus. E eu com 1 mês de crente, não sabia. Eu não vou abrir a Bíblia, colocava o dedo, aquele que veio a mim de maneira nenhuma, lançarei, opa. E eu falava pra ele, olha aqui, ó, o que Deus tá falando. Falou pra ir embora, sair da casa, mas aquele que vem a mim. E na verdade era tudo por causa de ciúmes. Sim. Então eu já tomei muita... Eu costumo falar que eu fui muito alvo Sim. de profetada. Sim. Por isso, quando alguém vem profetizar, eu ouço, eu analiso. Não tem nada a ver. Fico quieto na minha. Mas já tomei muita profetada. A gente viajou para Portugal em 2015 e em 2016, 2017, vinha profetas. É assim te diz o Senhor. Vá tirar o seu passaporte. Eu pensei, mas já tirei, Senhor. Entendeu? Então, já tomei muita O profetada. importante também nisso tudo é a gente ter o dom de discernimento, né, pastor? Exatamente. Mas também já muito, teve muitas pessoas que Deus usou para falar comigo de maneira terrível, de maneira forte. De eu ficar impactado com a minha carne tremendo. Sim. E ficar comentando vários dias, não conseguir dormir. Nossa, como que Deus fala? Olha o que Deus falou. Forte. Eu pensar, Senhor, eu preciso dessa resposta hoje. E aí no culto, Deus não usar ninguém. Quando eu tava entrando no carro, minha irmã saiu do nada. Forte demais. Pastor, peraí. Assim diz o Senhor. Eu falo, nossa, que é isso? E eu ia no carro falando com a minha esposa, você viu, mas falou até daquilo, olha como que Deus é, que forte, que fantástico. Forte. Deus usa pessoas, mas também tem pessoas que querem usar Deus, né? Sim. Eu acho mais bonito a pessoa se levantar uma vez no ano na igreja, mas quando ela se levantar, alguém, é difícil levantar, quando levanta é Deus, do que pessoas que todo dia entregam, mas não é Deus. Sim, exatamente. Só para ter o título de, é profeta, hein? Forte, né? Exatamente. Isso aqui é um assunto meio polêmico e já aconteceu na minha frente
Crente fazendo tatuagem, Isso. crentes ouvindo música secular. Qual é a visão do Senhor em cima desse assunto? Então, na questão de fazer tatuagem, eu assisti um filme, Em Seus Passos, o que Faria Jesus. Não sei se vocês já assistiram. É curto, é uns 40, 50 minutos. Mas é muito forte. E a pergunta é essa: Jesus faria uma tatuagem nos dias de hoje? Jesus ouviria uma música do Creu? Jesus ouviria uma música de sensualidade? Do quadradinho de 8, Do quadradinho de 8? Paulo. Eu sempre vou nessa linha. Pedro, Tiago, Timóteo. Paulo iria escrever para Timóteo: ouça essas músicas que irá edificar a sua vida. Qual música? Aí vai, lá Lacraia, quadradinho de 8, do Creu. E é o meu pensamento. Ah, pastor, mas prova para mim na Bíblia, né? E o que acontece muito nos dias de hoje é pelo fato de muitos cantores gospel, eles atenderem agendas e o pastor da igreja não está preocupado com a vida dele. Porque se é um irmão que está começando a pregar, o pastor quer saber de que igreja é, quem é o pastor, se é casado. Aí quando é alguém, não, tem milhões de seguidores, vai atrair muita gente para nossa igreja. Não, mas ela largou do marido. Não, mas aquela música dela vai lotar a igreja. Aí ela vem cheia de tatuagem. Aí ela fala que fez tatuagem porque é como tomar um sorvete, né? Aí os irmãos olham e pensam o quê? Não, se o meu pastor está trazendo ela e ela faz, eu também posso fazer. Não, mas se o fulano ouve música secular e meu pastor traz, eu também posso fazer. É a situação de Jesus chegando em Gadara. Sim. Jesus chega em Gadara, já chega gritando, espírito imundo sai dele. Os demônios saem daquele homem e entram em uma manada de porcos, 2.000 porcos. Eles descem de despenhadeira abaixo. A Bíblia diz que aqueles que apacentavam os porcos fugiram. Quem apacenta é pastor. Sim. De tal forma que no final do texto vai dizer que eles expulsaram Jesus da cidade. Por quê? Porque o pastor de porco está mais preocupado com o dinheiro que o porco dá do que com a alma daquele homem que estava aprisionado. Forte, O pastor de porco prefere mais ver o porco sujo do que o gadareno limpo. Meu Deus. O pastor de porco está mais preocupado com o porco do que com o cordeiro de Deus que arranca o pecado do mundo. Pastor, mas lá naquela igreja, a minha amiga falou, pastor, que ela dorme a madrugada inteira com o namorado dela. Furunfa a madrugada inteira. E ela pode continuar cantando com a juventude. O pastor dela é pastor de porco, não é pastor de ovelha. Exatamente. Porque o pastor de ovelha se preocupa com a alma. Quando você ouve alguém falar muito de dinheiro, toma cuidado, irmão. Às vezes tem um pastor de porco aí. É forte isso daí. Pastor, o senhor viajou para alguns países já, né? Graças a Deus. E profetiza aqui também que em breve vai viajar para muitos mais. Amém. Em Tá nome de profeta, Jesus. irmão. Eu sirvo pastor, aqui. o senhor tem vontade de ir para Israel? Muito. Tem vontade? Também tem esse Israel, sonho, pastor. Tem esse sonho. Tem esse sonho. Inglaterra. África, depois do testemunho Júnior Trovão, fiquei meio assim, mas em nome de puxou, Jesus, né? vamos se revestir aí que vai dar Muito, certo. não, muito bom. Mas como que é ministrar lá, pastor? A mensagem, ela evolui da mesma forma, tem a mesma aceitação? Como que é o senhor ministrar lá? Porque o povo brasileiro tem essa... Já é mais avivado, né? Né, aceita, né algumas partes. Os dizeres assim, o pessoal recebe lá da mesma forma, como que é? Na verdade, a gente sempre pregou em igreja que tinha pastor brasileiro. Em Portugal, teve uma igreja que era a maioria português, mas o pastor era brasileiro. A igreja é a cara do líder. Sim. Tem igrejas, um exemplo, nos Estados Unidos, que recebem mais a palavra, adoram mais. Igual essa mensagem que eu estava falando para você, que postei no canal do YouTube, a crucificação, é numa igreja na América. Sim. Para a glória de Deus, os irmãos recebem. A pastora, ela sai correndo no altar, rodando. Olha assim. Que glória, que bem. E às vezes tem culto no Brasil que não acontece tem isso. aceitação dessa, né? A pastora pega, ela fica com o queixo bem erguido, fazendo cara de ou contra, e não adora a Deus ir lá. Então depende da liderança. Para mim é a mesma coisa. Que bom. O que vai mudar na questão dos Estados Unidos é que você vai pregar, às vezes, tem americano na igreja. E alguém vai estar traduzindo.
Então, às vezes, ele não vai ter a mesma reação pelo fato de estar ouvindo você pregar lá, mas alguém está falando No ouvido aqui, em inglês. Não, forte. Já pega de experiência, Lucas. Quando você for viajar aí, ó, já dá um brado com força. O senhor já sofreu alguma rejeição ou ainda sofre pela forma da ministração? Demais. Grita muito. Sério? Na verdade, se grita muito é porque grita muito. Se prega calmo. Porque é muito, não tem unção. Vamos lá. Vocês falaram, pastor, o senhor começa tranquilo. Então, quando tá começando tranquilo, tem alguém que fala, mas por que prega desse jeito? Aí no final, mas gritou demais. Você vai dá entender, pra entender, né, pastor? Dá pra então, entender. a questão do grito. Grita demais. O som tá doendo no meu ouvido. Eu entendo. Não é fácil para algumas pessoas. É só procurar uma igreja que seja mais tranquila, mais calma. Um microfone aqui. O pastor vai bem calmo. Só ir buscar um coach também. Um coach, entendeu? Coach. Falar mais calmo, vai tirar seus gatilhos mentais. Entendeu? Vai em um lugar que... Mas se entrou numa igreja pentecostal, a pessoa já tem que estar ciente que às vezes alguém vai gritar, vai bater o pé, vai correr. É uma isca para cada peixe, mas já pelo fato da maneira que prega, a questão do confronto. Sim. Não, tá confrontando demais. Já aconteceu da gente pregar em lugares que a liderança fazia aquilo. E aí acabar o culto, o pastor falar que não ia nem dar oferta. Misericórdia. E eu não sabia. E depois, rapaz, você falou isso daí lá. Fulano fez isso. Eu não sabia, irmão. Eu não sou dessa cidade. Não tem como adivinhar. Mas, rapaz, olha aí, tá todo mundo falando. Nossa, agora pegou, hein? Agora pegou. E com tantas rejeições, né? Por conta da ministração incisiva, fala do pecado, contra o pecado. Algum tempo de vossas vidas, o senhor parou, refletiu e falou, Senhor, eu vou querer mudar a mensagem. Já passou por isso? A questão de mudar a mensagem, nunca. Não vou mudar a mensagem, não. Mas é o que eu estava comentando acerca desse pastor de Guarulhos que mandou um áudio falando isso. Eu comecei a chorar. Sim. E eu falava para ele, rapaz, você tá me fazendo chorar. E ele foi falando, mas ficou uns 10 minutos mandando áudio. Eu cheguei a pensar, sabe aquela questão de estar inconformado? Senhor, eu tô falando a verdade. Sim. Aí o cara vem, fala um monte de coisa que não vai acontecer. Tem mais aceitação. Tá enganando o povo. E aí eu bem cabisbaixo, bem chateado. Aí o pastor mandou, fui ouvir. Pastor, o senhor fala a verdade. Do nada. Eu falei, rapaz... O Espírito Santo veio forte. Aí foi. Ele falando, pastor, é nítido que o senhor prega, preocupado em falar a verdade. São poucos assim, pastor, nos dias de hoje. Não mude, pastor. Continue assim. Deus se agrada disso. E eu chorando. Desculpa, eu chorando. E aí ele foi mandando. Eu falei, rapaz, você veio aqui só pra me fazer chorar. Não, pastor. O senhor é uma pessoa que se preocupa em falar a verdade. Forte. Tremendo demais. Pastor, foi uma honra ter o senhor aqui com a gente. A honra foi minha. Espero que o senhor tenha gostado. Demais. Pessoal, não deixa de curtir e se inscrever no canal do pastor Alex Martins. Qual que é o canal, pastor? PR Alex Martins. Rede social, Instagram, TikTok. O Instagram, o TikTok. O Instagram, eu tô dando risada, gente. Vou explicar. @pr.alexmartins lá no Instagram. O TikTok também, só colocar PR Alex Martins. Eu fiz um TikTok há anos atrás, tirei. Aí eu fui fazer de novo. E eu soltei ali 10 vídeos. E ficou tudo travado. Aí eu tirei os 10 vídeos bravos, eu vou excluir esse TikTok. Você que está assistindo aí, começa a interceder aí, vai honrar. Interceda aí, compartilha, toca, deixa Deus tocar no seu coração, na sua vida aí, compartilha. Vamos alavancar as redes sociais do pastor aí, através aí das redes sociais, TikTok, Instagram, e também do YouTube. Não deixa de se inscrever, curtir os vídeos do pastor, mandar para alguém assistir, tá bom? Deus abençoe, pastor, uma honra mais uma vez ter o senhor aqui com a gente. Muito obrigado por essa participação. Você de casa aí também, o meu muito obrigado por estar aqui nos acompanhando, nos seguindo, e eu tenho certeza que esse vídeo aqui, essas trocas de experiência, né, essa edificação aqui vai alcançar muitas vidas. Então até a próxima, que Deus abençoe vocês, até mais. Pai. Deus abençoe. Jesus. Oh, glória.